música é o tema de hoje do programa Gente em Destaque. Nós vamos conversar com a cantora Celi Redondo. Aos 58 anos, ela tem uma bagagem impressionante para a sua carreira. Criança tem que ter um nome. Participou de festivais e concursos e ganhou vários prêmios. Desde os 9 anos, quando começou a aprender a tocar violão, Celi já percebeu que a sua vida estaria atrelada à música. Em 1972, cantava profissionalmente pelo Vale do Paraíba. Fez parte de muitas bandas de baile, onde trabalhou em festas e casamentos. Mas não foi só isso. A cantora se formou em pedagogia e fez pós-graduação em arte-terapia, onde pôde unir duas de suas paixões, a música e a educação infantil. A partir daí, iniciou as composições para crianças. Há 15 anos trabalha no ateliê Meninas Bordadeiras. Na entrevista, Celi Redondo vai falar sobre tudo isso e começa falando da carreira precoce e muito dedicada. Esperança pra poder sonhar. Criança não pode ter fome. Bom, Celi, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua infância, que foi bem recheada de música, né? Sim, bastante. Conta um pouquinho sobre isso, os seus pais gostavam de música, conta um pouquinho sobre isso. Exatamente. Eu vim morar em Jacareí com 9 anos. Eu sou de família do lado da minha mãe, de família da tradicional da cidade. Sou neta de mercadante, então meu pai trabalhava na época, precisava uma cidade do interior para trabalhar, escolher uma cidade. E ele escolheu Jacareí exatamente porque minha mãe era daqui. Em um mês meu pai era mais jacariense do que a minha mãe. E ele quis voltar a estudar violão. Então procurou um professor, começou as aulas. E eu não desgrudava dele ali. Ele já tocava violão? Ele já estudava em São Paulo. E aí ele começou a aula aqui, e eu do ladinho, sempre querendo tudo. Um dia ele virou para mim e perguntou se eu queria aprender. Eu falei, claro que eu quero, lógico. E aí ele comprou um violão bem pequenininho, inclusive, porque eu sempre fui miudinha. Comprou um violão pequeno e eu comecei aulas com esse professor. Seu Aristeu. E rapidinho eu aprendi. Eu não tinha técnica, mas estava tudo ali. Era questão de desenvolver a técnica. O tanto que meu pai resolveu parar, porque eu fui muito mais rápida do que ele. Ele deixou para você. Ele deixou para mim. E eu não parei mais. Dos 9 anos até hoje, nunca parei. E eu descobri toda essa questão da música, porque eu já ouvia desde pequena, né? Eles sempre gostaram de música. Meu pai sempre gostou de música instrumental, né? E minha mãe, ópera, música clássica, MPB, vamos dizer assim, os cantores antigos, sempre muitos discos, Rádio Eldorado, né? Então, o dia todo a música estava lá conosco. E aí os seus ouvidos foram se acostumando a esse tipo de música, né? Minha mãe falou que eu sempre fui preguiçosa para falar, mas eu já entoava as melodias antes mesmo de falar, porque eu ouvia muito. Então eu sempre gostei. E sempre gostei de cantar. Mas, desde pequeno também? De pequena. Sempre gostei de cantar. Naquelas festinhas de família, cantava? Estava sempre eu lá. Compor. Desde pequena, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Quando você vai voltando é que você percebe como é que são as coisas. Eu já gostava de brincar com teatro de fantoches, eu já compunha os personagens, eu já montava músicas para os personagens com 8, 9 anos.
Quer dizer, foi fácil para você, foi fluindo aquela situação musical ali na família, para você incorporou direto ali, né? Completamente, completamente. E para você foi sempre fácil compor? Muito, muito, tem facilidade. É. E você escolhe assim uma hora do dia ou quando vem inspiração, Não, você já... vem inspiração, mais à noite, sim, que está mais calmo, eu tenho mais facilidade. Eu sempre deixo um bloquinho e uma caneta, porque eu componho dormindo, então eu acordo com um pedaço de uma letra ou com uma melodia, e se eu não fizer aquilo na hora, eu perco, no dia seguinte eu não recupero, não lembro. Então, muita coisa acontece nesse sentido. Escreve as partituras ali? Na verdade, o meu conhecimento musical não chega a ser de partitura, infelizmente. Mas eu pego violão, né? E já monto a harmonia, alguma coisa assim, para eu ter um caminho e depois, com calma, desembaraçar esse caminho. E daí nos anos 60 e 70, que foi sua adolescência, Jacareí teve um grande festival de música de popular, poesia também, que foi o FEMPO, né? Como é que foi para você viver essa época? Você acompanhou a primeira edição do FEMPO, não foi? Eu estava sentada na primeira cadeira, ali de frente para o palco. Eu tinha 14 anos. E assistir aquele festival foi a coisa mais importante da minha vida. Na época de Festival da Record, a gente vivia essa coisa de música o tempo todo, mais os meus pais que me ajudavam nesse sentido, e ver ali um pessoal que eu não conhecia, porque é uma diferença pouca de idade hoje, você comparando, mas na época não. Eu com 14 anos, eu era uma menina assistindo o pessoal participando com ali. 18, 19. Por aí. E tinha a parte era FEMPO, porque é Festival de Música e Poesia, né? Então tinha as músicas intercaladas por poesias. E aquilo era fantástico para mim. E eu prometi ali, sentadinha naquela cadeira, que no ano seguinte eu estaria ali. Falou para você mesmo ali? Eu prometi para mim que aquilo ia ser a minha vida. E foi, no ano seguinte, eu fiz uma música muito sem vergonha, assim, só para subir no palco. E fui subir e cantei. Claro que não deu nada, porque afinal de contas era algo que não valia a pena. Mas foi sua primeira apresentação no palco? 15 anos. E como é que você lembra de você se sentir nervoso, uma ansiedade para subir ali? O que você lembra dessa época? Nada? Não, acho que hoje eu tenho mais preocupação do que disso. Não era, eu queria muito aquilo, muito. E o fato de querer, mas sem condições, é que me fez perceber o quanto eu estava errada, que não poderia ser daquela forma. E que eu tinha que estudar mais e mais e mais para poder me apresentar. E você se lembra da música que você cantou? Nem pensar. Eu já tentei tudo. Acho que eu deletei. Deletei. Depois eu comecei a compor. Mas para mim. Para fazer bem para mim. E no ano seguinte, é que eu mostrei uma das músicas que eu tinha feito para uma pessoa. E ele era o músico de base que iria acompanhar o pessoal do FEMPO. E ele falou, você vai entrar? Eu falei, não, que isso? Não, sua música é ótima, você vai entrar. E acabou me inscrevendo ali. Chamava Robô Enferrujado. Até hoje eu encontro com pessoas da época que cantam essa música. Porque valeu, eu ganhei 4º lugar e dali eu não parei mais. Daí foi o pontapé inicial real da minha vida como cantora e compositora. Então, nessa época que os adolescentes já se decidiam que carreira seguir, você nunca pensou em optar por alguma outra carreira que não fosse a música? Não, já sabia que era aquilo. Era aquilo que eu queria. Muito embora meus pais não quisessem. Eu ia perguntar isso, se eles apoiaram, se nada? Não que não foi... Eles sempre gostaram, mas não que isso fosse a minha vida real. Tá? Eu poderia fazer com algo paralelo, tá? Mas não, mas eu segui, bati o pé, falei que eu queria isso.
mesmo. E foi assim que foi. E os primeiros anos de estrada correram de que forma? Você se apresentando no Jacareí mesmo? Como é que foi? Logo após esse festival que eu ganhei 4º lugar, as coisas se abriram para mim. E aí eu comecei a cantar. Com 16 anos já cantava profissionalmente. Né? Já tinha uma banda, eu cantava... Eu não vou lembrar todos os nomes das bandas, mas tinha o Musical Zeus, que era do Romero de Barros. E depois foi pulando, a gente se apresentava em barzinhos, chegamos a fazer bailinhos. Eu tinha um documento, porque eu não podia sair, né? 16 anos. Emancipado. Exatamente. E aí a gente fazia bailinhos fora, já tinham até uma coisa que é até engraçada. Fomos tocar em Paraisópolis. E chegamos de ônibus. E quando chegamos, fomos recebidos assim com muitos gritos das meninas, como se fôssemos, né, muito conhecidos. E aquilo para mim marcou bastante. E eu sempre gostei, sempre tive ligada à música desse jeito. Fiz baile durante anos, festa, casamento. E a partir de que momento seus pais já começaram a aceitar melhor a sua carreira? Foi logo no comecinho ou demorou um pouco? Não, demorou bastante. Eu já estava em São Paulo e eu participei do festival em 1979, algo assim. Eu participei do festival da TV Cultura. Na época que o Arrigo Barnabé ganhou com diversões eletrônicas. Eu já fazia faculdade de música na época. Então eu estava envolvida com música o tempo todo. E eu coloquei uma música nesse festival, foi classificada, fui acompanhada pelo Amilson Godoy, o pessoal do Zimbutril, foi uma coisa bem interessante, muito importante na minha vida. Foi gravado, infelizmente não temos mais, porque queimou, né? É o Arquivo da Cultura. É o Arquivo da Cultura, infelizmente. E eu não tenho nada registrado. Tenho apenas os jornais da época daqui, que colocaram que eu estava no festival, etc e tal. A partir daí as coisas mudaram um pouco, porque eu não sei até onde, mudaram até aqui em Jacareí, porque as pessoas começaram a me olhar de outra já tinha forma. participado do festival ali. Fora, né? E tudo mais, então teve uma outra conotação. E você em algum momento chegou a pensar em desistir, porque pensava que não ia dar certo, ou nada também, nada? Ai, não, eu sempre corri atrás, sempre amo o que eu faço, amo cantar, não tem como dizer que não quero, não gosto, é isso que eu fiz outras coisas paralelamente, sim, exatamente porque meus pais sempre estavam ali, Celi, viver de música, né, a vida toda, como é que vai ser, você vai ficar mais velha, etc, etc, etc. Então, eu sempre fui, eu me dediquei demais à música, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia algumas coisas em paralelo por causa deles. Essas coisas sempre relacionadas à arte ou não? Também. Por exemplo, fiz de tudo. Artesanato sempre foi uma coisa que fez parte da família, né? Eu digo que é genético. Tem da minha avó, bisavó, todo mundo. Tenho tias que são artistas plásticas, então é meio do DNA. E a gente sempre teve facilidade. Então eu tinha 9 anos, eu já estava fazendo coisinha para cabelo, já vendia com as amiguinhas, joguinhos, eu já fazia, já me virava bem. E mais tarde é que eu comecei a trabalhar com artesanato em função do meu problema de voz que eu tive mais para frente. A gente vai falar desse problema daqui a pouco. Eu queria voltar um pouquinho agora para o FEMPO, porque o ano passado teve uma reedição, por assim dizer, do FEMPO. Foi. Como é que foi para você, particularmente, reviver essa época com todos os envolvidos ali, os cantores, compositores? Como é que foi para você? Eu fiquei assustada, eu falei, bom, eu tenho que pensar mais naquilo que eu vou dizer para não sofrer nenhuma represália nesse sentido.